Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José, hoje dia 11 de janeiro, o tempo vai indo, né? Nós já estamos iniciando o tempo comum, encerramos com o batismo do Senhor, o tempo do Natal, e agora nós iniciamos o tempo comum, que são 34 semanas do ano atribuído ao tempo comum, que é onde a gente vai rezando a nossa vida cotidiana. E o evangelho que nós temos de hoje é tirado de Marcos, capítulo 1, versículo de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiam a Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, começando essa semana, nessa segunda-feira, nós aí nos deparamos com o evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelista, apesar que na Bíblia ele está em segundo lugar, mas a intenção é dizer que tanto Mateus quanto Lucas se inspiraram nele como fonte e também numa outra fonte chamada Quê, para elaborar os seus escritos, cada um com a sua ótica a respeito de Jesus. E nós nos deparamos aí com Marcos. Marcos escreve o seu livrinho para quem estava se preparando para o batismo. Então, o pano de fundo de Marcos é dizer quem é Jesus e mostrar que Jesus é alguém que está procurando um discípulo. E aí a gente sempre se pergunta: quem é Jesus para mim e quem sou eu para Jesus? Por isso nós temos hoje esse Jesus que está começando a sua caminhada, está começando o seu processo. A informação primeira é que Jesus fica sabendo que João Batista é preso. E aí voltamos àquela reflexão que nós já falamos, né? Jesus tem um profundo respeito por João Batista e João Batista é preso, e depois que João Batista é preso é que Jesus começa a sua missão e ele começa a falar, principalmente em Mateus e Marcos, porque em Lucas Jesus já fala com 12 anos. Mas o importante é que sai um grande homem, chega um maior ainda. João Batista já tinha dito: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então há esse processo de mudança de atenção, há esse processo de encerramento do processo da missão de João Batista, que é um homem que cumpriu o seu dever, cumpriu a sua missão, vai encerrando o Antigo Testamento, vai diminuindo para que Jesus se torne maior e apareça. E diante disso, Jesus, qual que é o primeiro movimento de Jesus? Aonde Jesus começa a sua fala, onde ele começa o seu anúncio? Jesus começa na Galiléia. Galiléia fica no norte, que quer dizer lugar da periferia, lugar de cidades pagãs, lugar de gente de má fama, lugar de gente mais pobre, mais humilde. É ali, porque naquela região havia há 700 anos um domínio da Síria. E isso, pela influência estrangeira, esse povo da Galiléia estava perdendo um pouco a sua identidade como povo de Deus, porque não frequentava o templo de Jerusalém. Então nós temos esse Jesus que, ao saber que um grande homem saiu da história, ele toma a decisão: agora é comigo, né? Agora é eu que sou responsável, agora é eu que preciso dar continuidade, já que João Batista está preso. E Jesus vai para a Galiléia, para essa região de periferia, para esse lugar de gente mais simples. Ali será um grande sucesso e inicia. E aí nós temos as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos. As primeiras palavras de Jesus vêm dizer: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho.
Jesus dá prosseguimento à pregação de João Batista, que é a conversão. Mas agora Jesus apresenta alguns elementos. Há um tempo. Que tempo é esse? É o tempo da espera, porque havia um tempo da espera. Nós vivemos um tempo da espera de que essa pandemia passe e que a gente possa receber essa vacina, que é uma esperança, apesar de tudo que se fala, mas é uma esperança, de que a gente saia dessa situação e possamos retomar a nossa vida. Então, havia um tempo de espera. A gente espera muita coisa. A gente espera uma vida melhor, a gente espera uma convivência melhor, a gente espera uma bênção de Deus, e o povo esperava um tempo de salvação. Eles esperavam um Messias, eles esperavam um Salvador, um Redentor. Então Jesus já inicia, o tempo se completou, está aí, é agora esse tempo. Viu? O tempo já se completou, para quê? E o reino de Deus está próximo, não é ainda, está próximo. Reinar de Deus quer dizer a realidade de Deus, o mundo de Deus está próximo de nós, não está longe não. Então existe a questão do tempo, nós estamos no tempo, a gente tem consciência de que a gente está no tempo. O tempo ele é cronológico sim, mas ele tem também uma carga minha, porque o tempo é meio estranho da gente, né? Se eu estou esperando, o tempo é muito longo, né? 10 minutos esperando, parece que é uma eternidade. Mas se eu estou atrasado, parece que o tempo corre, né? O dia é muito assim. Tem momentos do dia que você pensa que o tempo não vai. E tem momentos do dia que você pensa que o tempo está fugindo, está faltando tempo. Porque existe também o meu olhar. Eu estou no tempo e eu que vou vendo o tempo que tem. Porque o meu modo de viver nesse tempo e o fato da gente saber que existe, a gente descobre que tem um tempo. E aí Jesus está querendo dizer, o tempo se completou, não precisamos mais esperar. Essa realidade de Deus está chegando perto de nós. Mas como é que eu faço para entender esse tempo e como é que eu faço para perceber esse reinar de Deus? É preciso convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão é uma mudança de alma, é uma mudança daquilo que é o mais profundo do meu ser. A conversão é voltar-se, não é só um voltar, mas é um voltar-se para Deus. É quando eu mudo aquilo que eu tenho de mais profundo dentro de mim e me coloco com isso tudo nas mãos de Deus. Essa conversão que a gente chama da palavra metanoia, quer dizer essa coisa, essa mudança assim. Não é só discurso, porque às vezes a gente faz muito discurso, fala muito. Não, a conversão é uma mudança de consciência, é uma mudança de alma, é uma mudança de espírito, em que eu me volto totalmente para Deus. Mas isso não se dá de um dia para o outro. Toda conversão verdadeira, ela demanda tempo. Santo Agostinho precisou que a mãe rezasse 30 anos para ele se converter. São Paulo possivelmente gastou 30 anos entre a primeira experiência de fé até ele começar a anunciar Jesus. E a coisa demorada mesmo. Jesus ficou 30 anos se preparando para começar a falar a respeito de Deus. Começa a falar isso. Não precisamos esperar mais não, agora esse mundo de Deus está próximo. Mas o critério para perceber isso, descobrir esse tempo, descobrir esse mundo de Deus, eu preciso me voltar para Deus. E eu preciso acreditar. Mas acreditar em quê? Acreditar na boa nova, acreditar na palavra de Deus, acreditar no Evangelho. Eu preciso acreditar que eu posso perdoar o outro. Eu preciso acreditar que Deus me ama. Eu preciso acreditar que eu não preciso do demônio, que eu mando no demônio. Acreditar na boa nova, numa notícia nova que diz para mim que nós não estamos perdidos, que nós podemos encontrar uma vida melhor, que Deus está presente no nosso meio, que Deus quer participar da nossa vida, que Deus quer nos ajudar a gente a administrar um pouco melhor a vida que nós temos, nossos sentimentos, nossa convivência, nossas relações humanas, de que esse mundo injusto tem que acabar, esse mundo ideológico, bagunçado, tem que acabar, que o mundo das redes sociais tem que ter freio, diminuir um pouco a vaidade, diminuir a prepotência, diminuir a raiva, diminuir o ódio. A gente tem que parar de ficar acreditando em bobagens.
viu? A gente tem que parar de ficar acreditando em bobagens. A gente tem que parar de ficar acreditando em coisas que não tem sentido, não tem lógica. Por isso a gente vai buscando na vida essa compreensão. A frase de Jesus no Evangelho determina a sua missão, o seu trabalho. O que Jesus está querendo dizer com essa frase em Marcos? Que agora é o momento. É o momento de você chamar o seu filho para conversar. É o momento de você olhar para sua esposa e perguntar como é que ela está. É o momento de você se perguntar como que você está, viu? Diante do mundo, diante da sua família, diante do trabalho, diante da igreja, diante da sua fé e diante de Deus. E é o momento também da gente escutar um chamado, bem, segue. Logo em seguida, Jesus começa a chamar os 4 primeiros discípulos. Esses homens, esses 4 primeiros, viu? Pedro, João, Tiago e André, são homens do mundo da pesca, do trabalho. E parece que eles estão esperando, porque há uma pressa, né? Vem e segue-me, farei de vocês pescadores de homens. Dá a impressão que esses 4 já estavam esperando alguma coisa. Era gente que queria algo a mais, era gente que queria um chamado. E aí passa Jesus, o Evangelho é muito rápido. Vem e segue-me, eles largam tudo e vai. Viu? Eles largam tudo e vai. Ser pescadores de homens, quer dizer... resgatar, pegou gente de trabalho muito prático, pescadores, gente que estava consertando redes, gente que estava pescando, gente de trabalho braçal, gente de contato com a água, gente que tem família, mas deixa seu pai, deixa com os empregados, deixa seus barcos, com essa proposta de viver não só fazendo algo, mas de viver fazendo algo para alguém. Nós vivemos e precisamos sempre fazer algo para alguém, viu? Fazer algo, porque o outro às vezes é minha razão de ser. Fazer o bem ao outro às vezes é minha razão de ser, é o que me dá sentido à vida. Por isso às vezes você não entende certas coisas, como que um bombeiro, um enfermeiro, alguém que trabalha no mundo dos resgates, que não tem um salário gigantesco, tem um salário pequeno, que trabalha no mundo da saúde, que acorda de madrugada, que passa o dia salvando gente, volta para casa vendo tanta coisa, porque passa o dia fazendo bem e tentando salvar o outro, passa um dia tentando ajudar quem está em perigo, passa o dia tentando salvar quem está doente, passa o dia cuidando de quem precisa ser cuidado. É isso que move o ser humano. Nada mais belo na vida do que você ganhar a vida servindo a vida. Isso é um princípio muito bonito. Ganhar a vida cuidando da vida. Ganhar a vida servindo a vida. Ganhar a vida salvando a vida. E aí nós temos hoje esse belo trecho do Evangelho. Sai João Batista, Jesus vai para esse mundo da Galileia, esse mundo da periferia, e ali ele começa a dizer qual que é o propósito dele, esse reino de Deus, essa necessidade de conversão, essa boa nova em que eu preciso acreditar e parar de acreditar em bobagem, gente. Como a igreja produz besteira, como a igreja produz coisas inúteis, desnecessárias, e a gente gosta desse mundo, e a gente divulga, e não sei mesmo. A gente tem que fugir da mentalidade mágica, a gente tem que fugir da mentalidade assim, esotérica, fugir dessa mentalidade miraculosa, de que Deus vai descer para dizer alguma coisa sobre coisinha insignificante que não é importante para ninguém. Por isso a minha prece de hoje é que a gente escute Jesus dizendo isso, que nesse mundo inquieto em que eu vivo, que nesse mundo do tempo doido em que eu vivo, de uma velocidade exagerada, a pandemia deu uma freada na gente, mas a gente está começando a correr novamente, ter pressa novamente. A gente pense nesse mundo de Deus. Onde é que eu encontro esse reinar de Deus? Onde é que eu encontro isso? Em que eu estou acreditando? Que boa nova que eu estou acreditando? O que eu carrego dentro da minha fé? E se Jesus chegasse hoje e falasse para mim, vem, segue-me, que eu farei de vocês pescadores de homens, que eu farei de vocês gente para servir gente, que eu farei de vocês gente para cuidar de gente, que eu farei de vocês gente para salvar gente. E a gente faria o quê? O que a gente faria diante de um convite desse? Que Deus abençoe você
abençoe a sua semana, te dê paz no coração e te dê coragem diante das coisas difíceis que nós vamos enfrentando, diante dos problemas que vão aparecendo, diante das situações desagradáveis que nós enfrentamos. Que Deus ilumine a cada um de nós e que a gente, ao escutar Jesus dizendo, o tempo chegou, a gente tenha essa curiosidade, essa vontade de achar sinais desse mundo de Deus no nosso dia a dia. A gente possa sair de casa e pensar, onde é que eu vou encontrar sinais dessas realidades de Deus? E às vezes a gente encontra, né? Eu lembro que a última vez que eu fui na praia, eu achei uma cena fantástica. O lugar que eu fui tinha muitos moradores de rua, gente que dormia e vive por lá, mas tinha uma senhora de cadeira de rodas, e aí um deles entrou no meio da rua, da avenida, fez parar o trânsito, colocou-se na frente dos carros, arriscando a própria vida, e alguns motoristas se assustaram e quase atropelaram ele, mas ele queria parar o trânsito para aquela senhora atravessar a rua. São gestos. Como é que você espera isso de um morador de rua que vive na rua, bebendo o dia inteiro e não sei mais o quê? E passa um pouco, você vê um gesto desse, um morador de rua, vê o que vive dormindo no chão, passa um pouco, se arrisca numa avenida movimentada para poder parar o trânsito para uma senhora passar com a sua cadeira de rodas. Essas coisas são sinais de Deus. Um abraço e até mais.